a gravação, Jailson. Quando começar a gravar, você me avisa, por favor. Agora sim. Bom dia a todos. Hoje é dia 8 de junho de 2022. Vamos dar início à sessão da 4ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Primeiro processo é Coremal Química Limitada, processo número 407-3215. Eu só vou gravar a sustentação oral. Doutor Abel, o senhor tem 15 minutos. Olá, bom dia a todos. Saúdo aí o Flávio, né, como relator, na pessoa dele, saúdo aos demais. O que nós temos aqui é uma questão que não é nova para ninguém, menos ainda para o doutor Rafael, que conhece o assunto e sem opinião dele há pelo menos 3 décadas. Mas eu faço questão fiz questão de fazer a sustentação oral, neste caso em particular, porque se trata de uma empresa que, à época em que contratou a operação, me consultou, mas eles já tinham feito outra vez, me consultaram basicamente a respeito do CMS. Eu apontei a eles qual era a posição do fisco, qual era a jurisprudência e tudo mais, mas foi uma surpresa quando aconteceu a autuação. E desde então venho acompanhando. A Coremal é uma empresa química nacional, que passou a fazer parte de um grupo internacional e que tem uma governança bastante rígida, né? Regras de ética e governança muito controladas, na verdade. E isso me dá a segurança de que tudo aquilo que eu vi é exatamente o que aconteceu, e, portanto, fico muito à vontade de sustentar aqui os argumentos que apresento no nosso recurso. Os autos têm uma robusta comprovação de tudo que está alegado. E é um caso clássico de alguém que compra produtos químicos para revender ou fracionar e vender, alguma coisa acaba sendo transformada, e boa parte desses produtos só existem no exterior. E a Coremal é uma empresa que se utiliza de trading companies para importações e toda a logística de internação dos bens. É uma situação de importação por encomenda e não por conta e ordem de terceiros, tal como definida na legislação federal e na legislação de São Paulo também. Por conta disso, a CISA fazia, na verdade, em nome próprio, com recursos próprios, fechava o câmbio, liquidava o câmbio, recolhia os tributos, os bens eram tirados da zona primária, desembaraçados e iam para armazéns gerais, no caso da Tegma. E, portanto, a CISA e a Tegma importam e operam uma parcela importante da matéria-prima que o Brasil utiliza na sua indústria. Não são aventureiros, não são empresas montadas para ter benefícios fiscais e prejudicar o fisco paulista, diferentemente do que constou do relatório fiscal. Nós temos nos autos toda essa documentação, toda a comprovação que atende ao protocolo 23 de 2009, ao convênio 36 de 2010, ao decreto São Paulo 56045 de 2010. Portanto, é muito estranho que operações realizadas em 2011 e 2012, portanto, depois da legislação, que mudou aquela realidade estranha que nós tínhamos desde a década de 80 em São Paulo, que operações posteriores a essa legislação e que obedeceram toda a legislação tenham sido questionadas pelo fisco. Tanto foi estranho que o julgamento de primeira instância, para nosso espanto, desconsiderou toda aquela fundamentação, aquela acusação constante do auto, e simplesmente se focou na questão da guerra fiscal, ou seja, dizendo, olha, o ICMS era devido a São Paulo.
diferentemente do que estava no auto, que dizia que o ICMS, com relação à operação, deveria ter sido recolhido ao Espírito Santo, porque não havia sido comprovada o recebimento dos bens pela importadora, e que os bens saíram diretamente do local de desembaraço para o estabelecimento paulista. O que não é verdade, tem toda a documentação, nem vou detalhá-la aqui, porque é evidente, está nos autos com relação à Tegma, com relação à CISA, que os bens foram, sim, recebidos no armazém geral, quer dizer, foram descarregados lá, depois, noutra transportadora, dias depois, mandados para São Paulo. A nota fiscal continha o lançamento do ICMS a 12%. O crédito tomado, que foi glosado na autuação, não tem qualquer fundamento para ser desconsiderado. Obviamente, isso fere o princípio da não cumulatividade, entre outras coisas. Então, as duas acusações que nós criticamos no primeiro momento não foram consideradas no julgamento recorrido, e se focou na questão de que o ICMS era devido a São Paulo. Desconsideram toda a legislação, todos os fatos, mas mostrando que se o primeiro lançamento estava errado, diz respeito a 142, o trabalho teria que ser reiniciado e não reformado, consertado na decisão recorrida, que, ademais, como inovou e nos obrigou a recorrer de novos argumentos, de nova fundamentação, tudo isso viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. No que tange especificamente ao procedimento adotado, tanto o primeiro lançamento, no primeiro item, que trata do ICMS devido ao Estado do Estado de São Paulo e não do Espírito Santo, não há fundamento legal para isso, nem fático. Com relação à glosa do crédito, da mesma maneira. Portanto, entendemos que isso deva ser derrubado, até porque nós temos precedentes nesse sentido do próprio Tribunal de Impostos e Taxas, e decisões que nós elencamos até nos nossos memoriais já juntados aos autos, do plenário do Supremo Tribunal Federal, em alguns deles até recentes, no conceito do que é a importação por encomenda, da sua legitimidade, que o ICMS é devido ao Estado onde aconteceu o desembaraço e não o Estado de destino da segunda operação, que foi a revenda para São Paulo. Houve uma revenda, uma entrada física no Espírito Santo, entrada física posterior em São Paulo. Por conta disso é que não acreditamos que dessa vez o Tribunal de Impostos e Taxa traga esse ônus para o Estado, porque isso, se mantido, vai implicar ação anulatória, né, no Judiciário e ônus de sucumbência para o Estado daqui a alguns anos. Em face desse vasto conjunto probatório, desses argumentos que são plenamente conhecidos, da dupla fixação de penalidades que foi feita nesse auto, uma com relação ao recolhimento de ICMS, a outra com relação ao crédito. Então, se nós temos tributos que somados, aliás, multa que somada dá mais de 150% do valor do ICMS devido naquela operação, nós temos a aplicação dessas multas por uma mesma operação em duplicidade, e essa acumulação deveria ter sido considerada como ilegal, na medida em que, se há aqui duas penalidades, a maior deveria absorver a menor, o princípio do major absorve minorem, ou seja, o fenômeno da absorção, e que eu não sei se foi tratado aqui pelo nobre relator, mas o fato que é cabível essa argumentação, portanto, só nos resta requerer aqui e reiterar o cancelamento do auto, em face até da fundamentação diversa, né, decisão recorrida em relação ao auto de infração, e uma vez comprovada a regularidade das operações, que a glosa seja desconsiderada, assim como o ICMS devido a São Paulo, na importação, por se tratar de uma importação por encomenda atípica. E é nesse sentido que se reiteram os argumentos até aqui trazidos. Eu agradeço. Obrigada, doutora Bel. Parabenizo pela sua sustentação oral. Doutor Flávio, a palavra é sua. Bom dia. Eu vou colocar estou colocando o voto no sistema e já vou direto ao voto. Só queria dizer uma coisinha antes, que aqui no Tribunal de Impostos e Taxas a gente não julga
nem a reputação da empresa, nem nada disso. Quem está em julgamento aqui é o auto de infração. Então, assim, a empresa é idônea, uma empresa conhecida no ramo, tá? O que está em julgamento aqui é o auto de infração. É a coisa que nós julgamos aqui, que nós temos competência no Tribunal de Impostos e Taxas. Deixa eu acabar de colocar aqui no sistema para eu começar a falar o voto. Eu vou direto ao voto. Em relação à decadência do item 1, esta se rege pelo artigo 180.1 do CTN, vez que não houve qualquer declaração de débito para o Estado de São Paulo. Não há como se homologar tal situação. Considerando que para o presente caso aplicamos o artigo 173.1 do CTN e que o termo inicial da decadência, o exercício seguinte, aquele em que se poderia efetuar o lançamento, aqui não se operou a decadência do direito do fisco de constituir o crédito tributário. Em relação ao item 2, estamos diante de crédito indevido. Este tribunal pacificou a questão por meio da súmula 9 in verbis. Nas autuações originadas de escrituração de créditos indevidos de ICMS, aplica-se a regra decadencial disposta no artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Assim sendo, não se operou a decadência do direito do fisco constituir o crédito tributário em relação ao item 2. Afasta as alegações do contribuinte relativas a se ter mantido a IN com fundamentação e acusação de verso ou obscura. A decisão da primeira instância administrativa manteve a autuação por entender que o estado ativo da relação tributária seria o Estado de São Paulo, vez que tanto o destinatário físico quanto o jurídico são autuada, e que a trading comprou a mercadoria a trading não comprou a mercadoria para revender, mas agiu como agente da autuada e que assumiu o risco da operação. Não há qualquer iliquidez no auto de infração que determinou a matéria tributária, a pessoa do infrator e o quanto do tributo devido. Também não houve ofensa ao contraditório e ampla defesa, já que o motivo da autuação no AIN e de sua parcial manutenção na decisão monocrática são claros e fundamentados. A Constituição Federal, em seu artigo 155, determina que o sujeito ativo do ICMS importação é o estado em que se encontra o destinatário final da mercadoria. Sendo autuado o destinatário final desta mercadoria, que participará da economia paulista, o sujeito ativo é o Estado de São Paulo. Julgados do COLEM do STF, determinaram que o sujeito ativo, que o Estado sujeito ativo, depois tem que consertar, que o sujeito ativo seria aquele em que se encontra o destinatário jurídico da mercadoria. Mesmo adotando a tese do pretor Excelsior, aqui o destinatário jurídico é a recorrente, pois, ao contrário do que alega a autuada, estamos diante de importação por conta e ordem e não por encomenda, vez que a autuada assume todos os riscos e oferece garantias à trading. O contrato nos autos, as folhas 724 e seguintes, mostra de forma clara que a autuada assume todos os riscos da operação, inclusive a autuada, preciso depois corrigir isso, assume todos os custos e os repassa a autuada.
sem haver lucros na operação e nem preço de venda das mercadorias. Estamos diante de um contrato de importação por conta e ordem que utiliza termos para que se pareça com um contrato de importação por encomenda, que não é. As mercadorias são desembaraçadas no Espírito Santo, mas tem como destinatário final físico e jurídico a autuada. Também não procede a informação que as mercadorias tiveram como destino inicialmente o estabelecimento da importadora, vez que esse consiste numa sala onde seria impossível estocar as mercadorias. A mercadoria transitou por recintos alfandegados e armazéns, porém seu destino final era o estabelecimento da destinatária. Desta maneira, não importa se os armazéns pelos quais transitou a mercadoria eram ou não alfandegados, porque não se trata do destinatário final das mercadorias. O contrato anexo aos autos e os documentos que provam que o destinatário final está no Estado de São Paulo fazem com que este seja o sujeito ativo da relação tributária. A CISA Trading também recebia da autuada adiantado todas as despesas de importação, inclusive seguros, caracterizando que agia como intermediária da autuada, que não realizou qualquer venda interestadual. Ao contrário do que ocorre em muitas autuações, aqui a Trading do Espírito Santo fechou o câmbio, porém as garantias e outras cláusulas contratuais deixam claro que não assumiu o risco da importação. Este foi da autuada. A legislação federal e suas disposições sobre importação por encomenda não se aplicam no presente caso, vez que o ICMS é um tributo estadual. Para definir a importação por conta e ordem, de importação por encomenda, outra vez aqui preciso emendar, utilizamos a legislação estadual. Não importa se houve não pagamento pela CISA Trading para o Estado do Espírito, se houve ou não pagamento pela CISA Trading para o Estado do Espírito Santo, vez que o sujeito ativo da relação tributária é São Paulo. Em relação à infração do item 2, de crédito indevido, a legislação apenas aceita o crédito quando o tributo é devido e pago para o Estado de São Paulo. Para a operação em questão, alega a recorrente que a CISA Trading pagou ICMS exportação para o Estado do Espírito Santo. Logo, não se pode creditar como contribuinte paulista. Não há absorção da infração do item 2 pelo item 1, vez que são independentes por dependerem de condutas distintas. Em relação aos juros, está vigente a súmula 10 deste tribunal, que explicitamente admite a sistemática da Lei 13.918 de 2009. Quanto à inconstitucionalidade, sua análise está fora da competência deste tribunal administrativo. Em relação à incidência de juros sobre a multa, não há qualquer vedação porque estamos diante de multa punitiva e não moratória. Ademais, a súmula 13 deste tribunal explicitamente admite a tulação da multa como calculado neste AIM. Por tudo que foi dito, tu conhece no hago provimento ao recurso ordinário. Eu gostaria que a senhora presidente abrisse para eu corrigir aqueles problemas de português. Sim, que vou abrir. ficou confuso, tá? Ok. Vou lá. Você solicita, então? Entendi. Peraí. Não precisa solicitar. Pronto, já foi. Já foi? Não apareceu. Não apareceu. Já apareceu agora. Deixa eu consertar lá o português, porque tem uns lugares que ficou truncado o texto. Deixa eu pegar aqui.
Enquanto o doutor Flávio faz a Corrigi. identificação. Tá. Enquanto o doutor Flávio faz a identificação, doutor Flávio, a despeito do seu voto, eu fiquei em dúvida e, diante da sustentação oral do patrono, eu vou pedir vista. Tudo bem? Tudo bem, já estou salvando e fechando. Tá. Só queria dizer uma coisa, que assim, geralmente, quando a trading fecha o câmbio, eu costumo considerar que é encomenda. Eu só não considerei que é encomenda porque no próprio contrato que tem das frases 724 ou depois, ele adianta todos os custos para trading, né? Então, foi esse o motivo de eu não ter dado provimento. Entendi. E é um caso bem complicado mesmo. Eu vou pedir vista, então. Na verdade, na época, eu tinha utilizado uma expressão chamada da forma de agir disfarçada como se fosse um contrato de importação por encomenda e não por conta e ordem, porque, na verdade, existem cláusulas que, quando a gente se lê, tem total aparência de que seria realmente por encomenda, mas quando se verifica efetivamente os lançamentos, os valores, a forma como foi efetuada, ele é um contrato típico daquele de por conta e ordem. Interessante, tem realmente muitos processos que têm essa característica, tá? Então, precisa se verificar efetivamente a elaboração do contrato, como o negócio jurídico foi feito. Então, Júlio, eu li o seu voto, né, antes, porque você parece que relatou na 8ª, né? Isso. Então, foi em 2021, foi no ano passado. Eu só não uso o negócio, eu digo que o contrato não é de encomenda, porque se você olhar ele formalmente, ele está lá, contrato de importação por encomenda, por causa do tipo de cláusula. Mas eu não falo que se parece, e também eu não falo interposta empresa, nada disso, porque não é. Pode ser que eles tenham feito, para os interesses comerciais dele, aquele imposto. Eu só interpretei assim, parece um contrato de... Se você for na materialidade, materialmente ele é de conta e ordem. É isso. Mas é um caso bem complicado. Até porque eles que fecharam o câmbio, a trade que fechou o câmbio. Ok, então, doutora Bel, saiu em vista? Então, vai entrar numa próxima pauta. Ok? Eu agradeço. Tá fechado, tá fechado. Opa, me desculpem, eu tinha desligado porque eu estou com um cachorrinho aqui, de vez em quando. Desculpa, viu? Só para esclarecer uma questão de ordem, que a época em que eles, digamos, nos consultaram e apresentaram abriram, né, como é que seria a operação toda que estavam contratando com a CISA, e eu conheço bem a CISA, porque eu também já fui advogado da CISA, externo, mas advogado. Eu posso lhes assegurar que não houve maquiagem alguma, né? E que se alguma coisa foi adiantada, é algo absolutamente normal numa operação de compra e venda, que você faz algum adiantamento ao fornecedor, o que não significa que eles custearam. Então, é preciso tomar cuidado para que alguma coisa de outra natureza não se confunda como uma simulação, porque não houve simulação. Muito obrigado. Ok, doutor. Então, vai entrar numa próxima pauta. Eu agradeço. Obrigado. Bom dia. Para vocês, a todos. Um abraço, doutor Zuli. Hoje o sistema está um pouco lento, gente. Tá. Eu custei para conseguir entrar. A gente dá os comandos e demora aqui. No Teams, hein? Então, vamos pro próximo processo. O processo Vamos, 407. só deixa eu gravar um negócio aqui. Tá. Não tem nada a ver assim. Processo 407-5720, TCA Logística, Transportes e Armazéns Gerais, da relatoria do Dr. Rafael Zuli. Não temos advogado, vou só gravar sustentação oral. Me perdoem, eu estava fazendo aqui só ajustando, eu não sei se vocês têm conhecimento disso, né? Deixa eu colocar um aqui para saber onde eu parei. Mas existe em trâmite no Congresso uma lei complementar
que já tem até o nome, né? Lei Complementar 1722, e essa lei complementar ela já recebeu até um apelido de Lei de Defesa do Pagador de Impostos, né? E ela tem um paralelo, na verdade, ela é uma lei complementar 939, só que ela tem algumas características específicas, e dentro das propostas, né, que se tem das emendas, uma que diz o seguinte: decadência de 5 para 3 anos, tá? E outras coisas interessantes. E eu estou fazendo um comparativo com essa legislação para se ter e saber o que está acontecendo. Mas vamos ao que interessa, que é o meu processo aqui. Bom, eu estou esperando ele abrir aqui, por isso que eu aproveitei para fazer essa pequena trazer essa pequena informação. Meu processo ainda não abri, é um recurso misto, né? Eu estou ainda no voto pronto. Aqui. Foi. E são várias acusações, tá? E também várias as posições que eu adotei. Eu vou ler as acusações. Deixou de escriturar nos registros fiscais dos documentos de entrada de mercadoria e aquisição de serviços de sua escrituração fiscal nos períodos de janeiro a outubro de 13, e janeiro de 14, abril e dezembro de 14, enfim, notas fiscais relacionadas ao demonstrativo 1, relativas à entrada de mercadoria no estabelecimento para armazenagem, sendo que já se encontrava escriturado as operações do período. O contribuinte foi notificado a prestar esclarecimentos a respeito das notas fiscais discriminadas, no demonstrativo e tal, mas nada respondeu, basicamente. E tem outras coisinhas, mas o que interessa é isso. E deixou de escriturar nos registros fiscais, documentos fiscais de mercadoria de prestação de serviços de escrituração fiscal dos meses que indica relativa à saída de mercadoria do estabelecimento, retorno do simbólico de mercadoria depositada, não sujeito ao pagamento de imposto, o contribuinte foi notificado a prestar esclarecimento e também não o fez. O 3 escriturou indevidamente os registros fiscais de entradas da questão de mercadorias no período de fevereiro até janeiro, notas fiscais canceladas pelo emitente relacionadas às folhas 63 e 83, relacionadas ao demonstrativo 2. O contribuinte também foi notificado e a discriminá-la supra conforme notificação, mas nada respondeu. O 4 escriturou irregularmente notas fiscais, foi notificado também a prestar esclarecimento e nada respondeu. O 5 deixou de solicitar o cancelamento das notas fiscais numeradas no período de abril e maio de 2013, no valor de X. As referidas notas estão escrituradas nos respectivos livros, mas constam como válidas no sistema da Secretaria Federal. O contribuinte foi notificado a prestar também esclarecimentos e nada esclareceu. O 6 recebeu no período tal mercadoria sem documento fiscal, decorrente da diferença de entradas apurada por meio de levantamento fiscal, é açúcar. Eu acho que é o item mais complicado pelo detalhamento, tá, desse recebimento de açúcar, ainda mais que é aquele açúcar tipo VPN, tá? Então, a descrição da acusação é longa e detalhada e foi muito bem colocada pelo fisco. O 7 deixou de pagar imposto também apurado por meio de levantamento fiscal específico, realizado com fundamento no artigo 509, elaborando os respectivos relacionados a operações de entrada e saída respectivas do açúcar VHP. Também a descrição é perfeita. Consta um índice, tá? O auto é grande em relação aos documentos, os valores, tudo. E, efetivamente, esse lançamento ele foi julgado parcialmente procedente pela decisão de primeira instância, notadamente em relação ao item 7, tá? E retificada a multa nos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do AIM, tá? E ainda fixou um valor da multa em relação ao item 7, motivo, então, do recurso de ofício. O contribuinte apresentou defesa e tal,
recurso ordinário. O que é interessante, a decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente. Eu descrevo os itens da decisão de primeira instância, se precisar a gente volta. A diligência houve da representação fiscal, tá? ao FR autuante, para que ele viesse esclarecer algumas questões, a exemplo do Sintegra, a exemplo ainda de constar as folhas 7.334, chama a atenção, pedido de retificação do julgado do contribuinte contra a decisão de primeira instância, sendo que, conforme despacho do delegado tributário, o referido pedido não foi admitido. Então, o contribuinte ingressou com o PRJ em relação a isso, é possível, em relação à decisão de primeira instância, todavia, eu vou ter de gritar que ele não foi admitido. Tá? Não cheguei a colocar, mas o despacho do delegado é muito bem fundamentado, tá? Então, aí eu descrevi a decisão em grau de recurso de ofício, que levou efetivamente ao julgador julgar parcialmente procedente. Transcrevi a interesse do doutor Zabiro, parecer da representação fiscal sobre o recurso de ofício. Tá? Muito embora tenha algumas divergências em relação ao entendimento da representação fiscal, mas tudo bem, está muito bem feito o parecer. Tá? E aí conclui a representação fiscal, ante exposto somos pelo total provimento do presente recurso de ofício com restabelecimento integral do item 7. Tá? Adveio contra as razões, recurso ordinário, enfim. Tá? Houve uma manifestação perfeita e, nesse ponto, esse processo foi distribuído ao Dr. Carlos Eduardo de la Mônica. Este entendeu por anular a decisão anterior, ela foi anulada, mas vamos dizer o seguinte, aquilo que restou, tá, em relação à nova decisão julgou procedentes itens 1, 3, 4, 5 e 6. Procedente à acusação do item 2, né, que faltou acima, porém reduz a multa aplicada conforme apontado nos próprios itens 31 e 32, e parcialmente procedente o item 7, que, aliás, anterior, assim também já tinha julgado. Tá? E aí eu faço, então, uma exposição de todo o recurso de ofício, o que aconteceu, a coisas, contrarrazões. Na sequência, tá? A representação fiscal se manifestou, e aí foram os autos distribuídos ao ilustre juiz doutor Inácio Kazuo Yokohama. E este, em seu voto, ele diz: no tocante aos itens 6 e 7, a União contribuinte alega que não escriturou os livros de serviços fiscais e apresentou painel de controle. É uma discussão muito grande em relação a esse painel de controle, tá? De folhas tal, a fim de demonstrar que seus estoques não devem ser considerados zero. Verifica o livro de registro de inventário, enfim, tá? Falou bastante sobre a posição dele e da representação fiscal. O autor do feito acabou, em razão de uma diligência da representação fiscal, se manifestando, e aí, no retorno desse processo, ele voltou para mim. Tá? E aí, neste ponto, eu vou analisar o processo, tá? Sustentação não realizada, então eu vou arrancar essa parte do meu voto, tá? Que eu sempre deixo aqui prontinha, se precisar eu acrescento, vocês sabem disso. Tá? O doutor Argos não está aí para falar 8ª Câmara, mas já está 4ª. Tá? E aí eu digo assim, doutor Júlio. Tudo, olha, escutei agora, doutor. E aí eu digo, ali, exame que efetua dos autos, tá? Constato preliminares objetiva. Argumento interessado em preliminares quanto à falta de apreciação da alegada quebra técnica. Diz a interessada que a decisão recorrida deixou de manifestar argumentos de defesa, porém, não obstante a sua alegação, não vejo tenha deixado de analisar qualquer argumento ou prova carreada aos autos pela recorrente. Na verdade, examinando os autos e a decisão recorrida, ocorre que a alegada diferença encontrada pela autora de 0,36 em seus demonstrativos, justificada como quebra técnica, ocorreu quando ela utilizou o citado painel de controle. Aí já começa a entrar o painel de controle, doutor Travi,
para efetuar os cálculos e não os estoques iniciais e finais que deveriam ser informados em seus livros fiscais de registro de inventário. A ilustre julgadora deixou bem claro, que em sua peça defensória, que o painel de controle de estoque não pode ser levado em consideração para informar o levantamento, infirmar, aliás, o levantamento fiscal, haja vista se tratar de um documento não oficial produzido pelo próprio recorrente, sem observância de quaisquer requisitos ou formalidades intrínsecas ou extrínsecas atribuídas aos livros registros contábeis oficiais. Em outras palavras, tais documentos não podem infirmar os documentos e controles fiscais previstos na legislação e cujos registros são passíveis de controles por haver requisitos e formalidades atribuídos pela legislação. Isso está na folha 7532 e seguintes da decisão. Ainda no item 18, ele diz: a relevância da obrigação acessória instituída como o dever de fazer ou não fazer, ou de tolerar que se faça, tem o esforço de controlar o adimplemento da obrigação principal, seu fato gerador é quaisquer situação que, na forma da legislação aplicável, impede a prática ou a abstenção do ato que não configura a obrigação principal, mas que contribui para a atividade do controle de arrecadação. Assim vai. Eu transcrevo também o item 19 e os artigos que o julgador escreveu, o 20, o item 21, que fala exatamente sobre isso em todos os seus itens, né? Ainda fala quanto à questão da redução e da relevação da multa, transcreve o artigo 527-A, enfim, para conhecimento aí, para poder ilustrar o meu voto, anda aí o mouse. Efetivamente, eu transcrevi o referido os itens e os artigos, e ainda o item 24 da decisão, tá? O item 25, o item 26, cadê o 27 que eu transcrevi também aqui na lei? Número, nossa, ele pulou. Deixa eu consertar aqui, ó, tecnicamente, da decisão de primeira instância, o 29, tá? Ainda consta da última decisão, folha 7582, o seguinte, que fundamentou-se a acusação de demonstrativos, e aqui ele descreve os demonstrativos, perfeito, é o 5A, 5B e assim por diante, perfeito, em notificação juntamente com a resposta do autuado, tá? E, ao realizar o levantamento, o autor do feito levou em conta as operações de entrada e saída de mercadorias depositadas por outras empresas registradas pelo autor, além dos estoques iniciais e final das mercadorias de terceira em cada exercício escriturado no livro registro de inventário. Então, na verdade, tudo isso foi analisado em decisão de primeira instância, e aí eu não vejo efetivamente como acolher o argumento da autuada. Desta forma, toda a matéria posta em defesa foi examinada em primeira instância. Ainda quanto à diferença de 0,36, decorre da consequência da utilização dos registros não oficiais, ao se descartar a possibilidade de utilização do registro, destaque-se que a citada diferença não fazendo o menor sentido em entender o porquê da alegada diferença, se decorre de quebra técnica, perda ou qualquer outra razão. Ocorre que a alegada diferença encontrada pela autuada de 0,36 em seus demonstrativos, justificada como quebra técnica, ocorreu quando ela utilizou o citado painel de controle e não seu registro de inventário. A ilustre julgadora deixou bem claro, a ilustre julgadora deixou bem claro que, em sua peça de defesa, o painel de controle não pode ser levado em consideração para infirmar a diferença no levantamento fiscal. Tá, os argumentos, então, sendo assim, não resta qualquer razão a recorrente o motivo pelo qual eu afasto o argumento. Tá? E aí eu passo ao exame do mérito. Eu descrevo de forma resumida cada uma das acusações para poder falar. Entro de pronto, então, no exame do recurso de ofício. E digo, examinando os autos, trata-se de recurso de ofício de folha 7588, em razão da decisão tirada sobre a 7568 a 7588, que julgou parcialmente procedendo o item 7 e reduziu a multa aplicada ao item 2, auto de infração de folhas 1 a 10.
Em decorrência da anulação da primeira instância, a decisão proferida sobre a 7311 a 7330, a ilustre julgadora, na nova decisão, entendeu por bem a redução da multa aplicada ao item 2, no entanto, anulada a decisão de folha 7311, a nova foi proferida. Na nova decisão, o item 7 do AIN foi julgado parcialmente procedente, correspondente à falta de pagamento do imposto, apurado por meio de levantamento fiscal, realizado com fundamento no artigo 509 do regulamento. E aí eu venho, no que se refere ao item 2, dentro da análise do recurso de ofício. Em relação ao item 2, conforme já adiantado, a ilustre julgadora entendeu pela procedência quanto ao mérito, porém reduziu a multa aplicada para a multa mínima de 70 UFESP. Já em relação ao item 7, julgado parcialmente procedente, a ilustre julgadora faz considerações no sentido de que, quanto à acusação constitutiva jurídica, que pelo documento de folha 58 a 62, que o mesmo foi emitido pelo autuado, tendo como destinatário Cooperativa de Produtos de Açúcar, ao qual do Estado de São Paulo, em retorno simbólico da mercadoria depositada pelo mesmo, referente às notas fiscais tais, cujas entradas de mercadoria em contas escrituradas sobre as tais, assim cabe concluir pela redução ao patamar de 70 UFES. Desta forma, a decisão recorrida julgou procedentes das acusações itens 1, 2, 3, 4 e 5, porém, em relação ao item 2, reduz-se a multa aplicada. No que se refere à alegação de que ocorreram saídas de mercadorias em 2014, porém com emissão de notas fiscais de retorno simbólico apenas em 15, o autuado logrou êxito em comprová-las, diferentemente do item anterior, no qual não trouxe as notas fiscais emitidas pelo depositante em nome do destinatário para comprovar a efetiva saída de mercadorias depositado. O autuado elaborou demonstrativo de folha 3034, demonstrando a saída de 2014 de mercadorias no valor de 31.737.080 quilos de açúcar VPI, como detalha e esclarece. Assim, julgou parcialmente procedente a acusação do item 7 do AIN. Então, em meio assim, em relação à coisa, por isso que eu juntei os dois, tá? Assim, a análise dos autos revela que foi legítima a multa aplicada ao item 2 do AIN, uma vez que faz referência exatamente à infração descrita na exordial, posto que deixou de observar ao disposto na legislação. Oculta o julgador a seu turno em relação à acusação do montante do item 2, escudado no documento de folha 58 seguinte, entendeu que o mesmo foi emitido pelo autuado, tendo como destinatário Cooperativa de Produtos de Cana-de-Açúcar Álcool do Estado de São Paulo, em retorno simbólico da mercadoria depositada pelo mesmo referente às notas fiscais de Arrola, cujas entradas de mercadorias em contas escrituradas sobre as tais, assim concluiu pela redução da multa, não obstante as diferentes acusações constantes no presente lançamento, e cuja redução aqui parece não levou em conta a impossibilidade de se identificar o critério adotado para a concessão do benefício e as condições impostas na legislação, artigo 527 do regulamento. Neste ponto, chama a atenção a representação fiscal em seu parecer de razões à reforma da decisão item 30 em grau de recurso de ofício. Aí a representação diz, analisando em primeiro momento a questão dos antecedentes fiscais do autuário, o próprio lançamento traz 5 itens, o volume das operações, não se pode perder de vista ainda que o mesmo, diante de todo esse panorama negativo, a autuário foi conferido a oportunidade de quitar o lançamento, dessa forma, de acordo com a análise acima. Então, traz vários argumentos. Logo, entende que a redução da penalidade em tais circunstâncias restou num favorecimento ao contribuinte infrator. Perfeito? E aí a conclusão é, de acordo com o acima exposto, conclui-se pela redução da penalidade concedida, é conflitante não só com a legislação, como também pelo próprio critério adotado pela ilustre jogadora. Assim conclui a representação fiscal que, item 37, diante disso, entende-se, deve ser revista a concessão do benefício, a fim de restabelecer integralmente o crédito constituído no item 2. Neste ponto, digo eu, tem razão a representação fiscal em razão do comportamento adotado pela recorrida, o qual não se coaduna com a aplicação do benefício, motivo pelo qual restabeleço a exigência integral da multa, provendo assim, nesta parte, a saber, o item 2 do recurso de ofício. Agora eu entro no item 7 e digo, no que se refere ao item 7,
mercadorias e operações relacionadas e operações de entrada e saída, respectivamente, da mercadoria açúcar VVPN. Assim, quem é interessado no caso deixou de emitir notas fiscais de retorno simbólico 2014, porque não tinha efetivo estoque de mercadorias na época, havendo, ao ver desse julgador, incoerências em relação ao argumento da interessada, cabendo considerar, por exemplo, a ausência de estoques e as vendas de mercadorias sem notas fiscais do ano de 2014, acrescido pelo fato de que, ao receber novas mercadorias, por exemplo, na lógica do recebimento de mercadorias no início de 15, o que, sem dúvida, possibilitou que a autuada efetuasse a emissão das notas fiscais referentes a 14, sem que tal fato fosse evidenciado nos autos, haja vista que a fiscalização se estendeu até o fim de 2014, não sendo possível a verificação dos estoques para os anos seguintes. Como se sabe, o trabalho fiscal foi realizado considerando critérios matemáticos, o que possibilitou ao fisco constatar a existência da infração. E não obstante os argumentos da defesa que foram apresentados, a exemplo dos argumentos folhas 2.671 vezes, que ele, contribuinte, confessa não ter emitido notas fiscais de retorno de 14. Assim, diante da citada confissão, deve a autuada arcar com as consequências de sua omissão. Ainda analisando as respostas das diligências realizadas, eu cito as folhas, ficam demonstradas a irregularidade, notadamente quanto à falta de emissão de notas fiscais de 14. De se notar que a acusação relativa ao item 7 envolve falta de pagamento de imposto, fato esse impeditivo para a aplicação de benefício requerido. Assim, no que se refere à acusação do item, este decorre de levantamento fiscal específico efetuado mediante análise de documentos do autuado. Eu falo quais os documentos aqui que foram utilizados, né? Os documentos intitulados Painel de Controle de Estoque, também eu cito onde estão, apresentados pelo contribuinte contra a conclusão tirada pelo fisco, para efetuar o levantamento fiscal no tocante aos estoques inicial e final dos anos calendário 12 a 14, são documentos internos da empresa, destituídos das formalidades intrínsecas e extrínsecas que devem acompanhar os livros fiscais exigidos pela fiscalização, à semelhança do exigido para o depósito fechado no artigo 5, inciso 2 do anexo 7 do regulamento. O armazém geral deverá registrar no registro inventário separadamente o estoque de cada estabelecimento depositante. Aliás, ao observar o item 33 da decisão recorrida, fica mais uma vez evidenciado o fato de que, ao contrário do arguído no IRO, o culto julgador examinou sim os argumentos, a saber, o painel controle de estoque. Nesse ponto, cabe aqui fazer também referência ao fato de que, no tocante ao controle de estoque do depositário das mercadorias, para fins de levantamento fiscal, deverá ser usado o livro registro de inventário, que é o exigido pela legislação. Este não poderá ser substituído por qualquer outro documento por falta de base legal. Nesse sentido, aliás, para comprovar as diferenças aqui tratadas, a fiscalização aplica a equação estoque inicial mais entrada igual a saídas mais estoque final, segue mais objetivamente o levantamento fiscal, cuja diferença por área é uma prova indiciada por meio da qual se evidencia a entrada de mercadorias que não foram devidamente escrituradas. Aí eu falo um pouquinho da presunção juris tanto. Veja-se que a interessada, desde a sua defesa, alega que demonstra de forma eficaz, folhas 2.6660, que fechou o exercício de 12, percebendo não ter emitido qualquer das notas fiscais de retorno simbólicos para as saídas promovidas pelo depositante do referido exercício 12. O fez no exercício de 13, razão pela qual tais mercadorias devem ser excluídos do período de 13, pelo fato da saída efetiva ter ocorrido em 12, amparada por nota do depositante. Ocorre, porém, que, ao observar, por exemplo, a nota fiscal eletrônica número 95, fala sobre, emitida pelo armazém geral, retorno do simbólico mercadoria depositada em nome do depositante no dia 4/1 de 13, o qual faz referência nas informações complementares das notas fiscais recebidas em remessa para armazenamento de 12, as quais se encontram sobre as tais, não se encontram nos autos, nota fiscal eletrônica emitida pelo depositante em nome do destinatário para a mercadoria, comprovando sua efetiva saída em 12. Ainda deveria haver, no caso, por exemplo, uma nota fiscal eletrônica emitida pelo depositante para o destinatário, açúcar VHP na quantidade tal, nota fiscal 95, com a indicação da retirada da mercadoria do armazém geral. O mesmo ocorre com as demais notas fiscais. Aqui eu cito as problemáticas de cada uma. Neste ponto, cabe destacar, veja-se item 6 e 7,
tá? E eu estou englobando os dois para o exame, na sede de mercadoria depositada em armazém geral, porque eles são coincidentes, tá? Situada no mesmo estado do estabelecimento depositante, com destino a outro estabelecimento, ainda de qualquer mesmo titular, o depositante emitirá nota fiscal em nome do destinatário, assim como o armazém geral, no ato da saída da mercadoria, emitirá também nota fiscal de retorno simbólico em nome do estabelecimento depositante. Essa é a sequência lógica. No caso, não houve comprovação da emissão de tais notas fiscais, seja no período de 12, 13, ainda no que se refere à alegação de que o fiscal não terá levado em conta as características objeto da atividade do faturamento do autuado no levantamento fiscal, nos termos do parágrafo 1º do artigo 509, não foi necessária a utilização de meios indiciários do levantamento em questão, uma vez que os dados utilizados foram fornecidos, inclusive, pelo próprio, aliás, exclusivamente pelo próprio contribuinte, de acordo com o referido dispositivo. O legislador pretendeu a possibilidade de fiscalização utilizasse os meios indiciados para o estabelecimento dos seus trabalhos. Destaque em que pese o autor do desenvolvimento da atividade de armazém geral, para terceiro, está sujeito de forma a não incidência, e eu falo um pouquinho sobre isso, mas aqui é perfumaria. E nesse sentido é que foi apurado, então, a diferença de 35.770 quilos, no caso, a exigência fiscal restou escudada nos demonstrativos que eu cito. De outra banda, o painel de controle apresentado pelo contribuinte não pode ser acolhido por se tratar de controle interno na empresa, tá? E não tem a necessária força probanda, posto que elaborado pelo próprio contribuinte. Ainda mesmo que considerasse a argumentação interessada que ocorreu no saída do mercado em 14, porém com emissão de notas fiscais de retorno em 15, o exame que efetua dos autos não observa que a interessada tenha comprovado, e não trouxe esse link, então eu falo, não tenha comprovado a referida alegação. Vejo do processo que o contribuinte trouxe aos autos demonstrativo tal para demonstrar a saída de 14 de mercadoria, tanto, todavia, as notas fiscais de retorno simbólico emitida e discriminado referido demonstrativo estão acostadas às folhas tais, das folhas até as folhas tais, encontram os demonstrativos denominados expedição do terminal TCA, dezembro de 14, acompanhado de suas respectivas notas fiscais eletrônicas, emitida pelos depositantes, ou seja, as coisas não batem. Ainda que, da análise dos documentos, constate que as notas fiscais tais e tais não foram apresentadas. Desta forma, não há como desconsiderar seu valor, o que implica devem ser excluídas no valor encontrado pelo interessado. Por outro lado, o peso total das mercadorias relativas às notas fiscais são de 1.267.300 quilos, cabendo ponderar sobre considerar de terem ou não sido referidas mercadorias em 2014, né, saído, né, em 2014, e cujas notas fiscais de retorno simbólico foram emitidas em 15. De outra banda, há de se considerar também o novo demonstrativo elaborado para apuração das diferenças que considerou o cálculo do imposto devido tem-se como sendo. E aí eu transcrevo os valores, porque houve a diligência, o fiscal falou, né? Assim é que, diante das dúvidas existentes, eu vi dúvida, por isso que eu falei que eu estava discordando da representação fiscal. Assim é que, diante, não concordava com tudo. Assim é que, diante das dúvidas existentes no exame do referidos documentos, tá? São aqueles que eu especifiquei um pouquinho acima, né? De eventual saída e retorno de mercadorias da necessária precisão que devemos considerar no levantamento fiscal realizado pelo fisco para a exigência do imposto, é que prefiro, no caso, seguir a linha do raciocínio, e eu vou corrigir aqui, ficou feio, assim, vírgula, julgo, tá? Nesse sentido, parcialmente procedente à acusação contida no item 7. Assim, aí eu digo, é que para este item 7 nego o provimento ao recurso de ofício. Então, me pareceu que foi acertada, em razão dessas dúvidas, né, foi acertada a decisão do julgador singular. Do exame que efetua dos autos, aí eu falo no recurso ordinário, né, remanesce para exames 1 a 7. Estamos perdidos, não é muito. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Integralmente, o 2 remanescente e o 7 parcela remanescente desconsiderado quando foi afastado em grau de primeira instância e mantido em decisão de grau de recurso de ofício.
Aí eu falo do item 1, tá? E aí eu digo que consta no corpo do lançamento, que a empresa foi notificada e nada falou. Trata-se, porém, este item de infrações da falta de escrituração. Para mim, está demonstrada, tá? A falta de escrituração. Eu digo, olha, existem 1, 2, 3, 5 e 7, trata de descumprimento de obrigações acessórias. O autuado, em sua peça de defesa, confessa explicitamente o ilícito ao afirmar que, não obstante a constatação fiscal, as infrações por formalidades acessórias do dano autuado, conforme informado pela mesa, em resposta à fiscalização, ocorrendo por equívocos e erros do sistema de software da empresa, veja-se tratar-se de culpa, veja-se tratar-se de culpa, né? Eu pulei aqui. Veja-se tratar-se de culpa da empresa em seu procedimento ao qual deveria ter adotado medidas para evitar esse problema, o que não ocorreu. Assim, deve ser responsabilizada pelo seu desacerto. As infrações em si configuram um descumprimento de obrigação acessória que faz nascer uma obrigação tributária, com a aplicação da penalidade expressa na norma legal. Por outro lado, há de se ter em mente a necessidade de cumprimento da obrigação acessória, escrito como o dever de fazer ou não de fazer, ou de tolerar que se faça. Tem o escopo de controlar o adimplemento da obrigação principal. Tá? Aí, para mim, são incontroversas as práticas. Houve, na verdade, para mim, tá? Eu vejo claro isso, basta a leitura da defesa do RO, confissão da parte, resta caracterizada desta forma, né, implementada. Cabe, então, cercar, item 1, 2, né? Cabe, então, destacar que, no quanto se refere à alegação de que, em virtude de erros de que não tem ocorrido dolo ou intuito de fraude ou simulação e que o conjunto de infrações por descumprimento de obrigações não tem acarretado qualquer prejuízo ao fisco, mas eu digo que, ao contrário, eu tenho que lembrar do artigo 136 e eu tenho também que considerar que isso são controles do fisco. Sem esses dados, o fisco perde o controle. Então, eu falo tudo isso daqui nas frases dos parágrafos seguintes, né? E falo, inclusive, dos períodos. Nesse ponto, cabe lembrar é fazer referência ao que, na qualidade de notas fiscais não escritas nesse período, permite concluir a displicência por parte do defendente. Tá? Mantenho o item 1. No item 2, eu também analiso, trata-se de falta de escrituração de notas fiscais também, né? Tá? Relativa à saída de mercadoria de estabelecimento, retorno simbólico. Perfeito. Eu analiso as notas que estão lá. Perfeito. Falo da decisão que reduziu a 70 o FESP. Eu restabeleci no recurso do ofício. Mantenho assim a acusação quanto ao item, lembrando que, quanto à parcela da relação relativa à multa, esta foi objeto do recurso de ofício. No item 3, escriturou também notas fiscais, né? Escriturou indevidamente. Perfeito. E porque eram notas fiscais canceladas pelo emitente, da mesma forma que, em relação aos itens da acusação, restam perfeitas, demonstradas e caracterizadas. Mantenho o item 3. O item 4, a mesma coisa, escriturou irregularmente, também eu estou mantendo. No item 5, ele deixou de solicitar o cancelamento das notas fiscais, da mesma forma que, em relação aos itens anteriores, a acusação está perfeitamente demonstrada, caracterizada pelo juiz, sem que a interessada tenha apresentado qualquer prova da irregularidade em relação ao seu comportamento irregular. E ao item 6, recebeu, aqui é um pouquinho mais complicado, recebeu no período mercadorias, documentos fiscais conforme tal, apurado por meio de LF. Tá? E aqui eu discrimino aqui os valores, tudo. Esclarece o fisco no corpo do lançamento que, para a elaboração dos referidos demonstrações, foram consideradas notas fiscais eletrônicas, escrituradas. O objeto de autuação, item 1 e 2 presentes, foram excluídas as notas fiscais canceladas e escrituradas indevidamente, ou seja, foi muito bem feitinho o levantamento e o objeto. Então, eu também mantenho, tá? Eu também se mantenho. Troca. Mantenho também este item. No que refere ao item 7, tá? Aí eu digo o seguinte: o fisco detalha de forma clara as diferenças apuradas no corpo do lançamento, informa que,
foram excluídas as notas fiscais, canceladas e escruturadas indevidamente o regulamento objeto da autuação dos itens 3 e 4. Examina os itens 1 e 7 em conjunto, por isso que eu falei pouco do 7, elaborando que o item 7, excluído parcialmente, foi objeto de recurso de ofício ao qual negamos provimento. No que se refere a estes itens 6 e 7, eles decorrem do levantamento fiscal específico. Por que você pulou? Só um minutinho. Levantamento fiscal específico. E nesse sentido, é que existem regras específicas para questão exigida para o depósito fechado, e aqui eu faço referência a essa. Portanto, o controle de estoque do depositário das mercadorias autuado, para fins de levantamento, deverá ser usado o livro regimentário, que é exigido pela legislação. Este não poderá ser expresso por qualquer outro por falta da base legal, tratando-se ainda de rigoroso controle de movimentação para a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Nesse ponto é que, realizado o levantamento fiscal específico pelos auditores estaduais, estes identificaram diferenças na entrada da mercadoria. No exercício de seu mistério, o fiscal, para estudar as acusações, utilizou-se dos demonstrativos e arrola esses demonstrativos. Tá? Assim é que, ao realizar o levantamento fiscal, o autor do feito levou em conta as operações de entrada e de saída de mercadorias depositadas por outras empresas registradas pelo autuado, além dos estoques inicial e final de mercadorias de terceiro em cada exercício, escriturado no livro de inventário. Também deixou de acolher os documentos intitulados Painel de Controle de Estoques, aqui eu falo quais, traduzidos pelo autor, por não serem de sinalização tributária para controle de estoque de mercados, além de ter documentos não oficiais e de controle e elaboração interna do próprio contribuinte. Neste ponto, o fisco seguiu fielmente a regra do levantamento fiscal, a saber, então, estoque inicial, entrada, saídas, ainda conforme observa os autos, ressaltando o procedimento realizado pelo contribuinte, ao realizar o procedimento do auditor, levou em consideração as informações oficiais fornecidas pela recorrente. Assim, observa-se que a interessada nesse recurso insiste na aceitação do painel de controle. Assim, com N, não dá. E, em substância, informações que constam do livro de inventário, o que não pode ser aceito. A minha pergunta é, porque se ele fez o controle, por que ele não registrou? Assim, não pode ser aceito de forma alguma, haja vista não ser revestido dos requisitos formais, podem ser alterados a qualquer momento, sem que seja possível o controle do fisco, documento que não consta do controle de movimentação dessas mercadorias, ou seja, não é oficial. Interessante a posição adotada pela representação fiscal no item 52, que eu transcrevo, e ele diz o seguinte, eu vou ler porque eu achei interessante. Será que a recorrente aceitaria a carteirinha de sócio de um clube no cadastro de seus funcionários ou exigiria a apresentação de uma informação oficial, exemplo do RG, CNT, se houvesse carteira de trabalho, se houvesse divergência de informação a qual atribuiria mais confiabilidade no registro oficial ou em um registro de controle legal? Por certo, a resposta é óbvia. E pelas mesmas razões, a informação que deve ser levada em consideração pelos fiscos são as oficiais. De tal sorte que o levantamento fiscal é um instrumento matemático destinado a apurar a diferença dos fiscos, levando em consideração a escrituração fiscal e contábil do contribuinte. Sem dúvida, a diferença apurada é prova indiciária. Aqui eu falo um pouquinho sobre isso, não vou explicar. Nesse sentido, pela própria natureza da presunção jurisdicionante, cabe sempre a prova em contrário por parte do autuado, conforme para o segundo artigo 509 do regulamento, que permite a renovação do levantamento fiscal sempre que fossem apurados, não levados em conta quanto à sua elaboração. Só que ele não trouxe nada que fosse objetivo, eu falo um pouquinho sobre isso, sobre o levantamento fiscal. Gosto de falar sobre o levantamento fiscal. Lembro aquele artigo do falecido Aprovato Machado, né? Grande Sérgio. Então, falo das consequências do levantamento. Tem alguém resmungando. A busca, né, da verdade. E aí, sim, ó, a sua vez, verifica os autos que é interessado. Alega notadamente as folhas 2.660, que no fechamento no exercício de 12, percebendo não ter emitido algumas das notas fiscais de retorno simbólico para saídas promovidas pelo depositante no referido exercício 12, o fez no exercício de 13, razão pela qual tais mercadorias devem ser excluídas no período de 13,
pelo fato da saída efetiva ter ocorrido em 12, acompanhado por nota do depositante. Todavia, há aqui de se observar, por exemplo, a nota fiscal número 95, aquela que eu fiz referência anteriormente, emitida pelo Armazém Geral em retorno simbólico, em nome do depositante, em 4/1/13, a qual faz referência a informações complementares das notas fiscais recebidas em remessa em dezembro de 12, as quais se encontram as folhas tais. Não encontra-se nos autos qualquer nota emitida pelo depositante em nome do destinatário da mercadoria, comprovando, assim, a efetiva saída de 12. E aqui eu faço os valores referentes às outras notas fiscais. Tá? Então, nesse sentido, é que mantenho o item 6. Por isso que eu disse, eu vou analisar melhor o 6 na sequência, embora eu tenha feito aquele primeiro ano passado. No 7, é a mesma coisa. Tá, eu analisei cada um, para não ser muito cansativo, né? Falo da responsabilidade do imposto de vida na forma do artigo 11. Enfim, a interessada trazeramente fundamenta a sua defesa, mais uma vez, naquele painel de controle, tá, o que afasto. Falo dos valores e, diante disso, é que mantenho o remanescente do item 7, negando assim provimento ao RO. Demais argumentos, falo do painel do controle, tá? E da redução da penalidade possível, tá certo? Da realidade, enfim. Eu também requer a redução da multa, não é aplicável, eu afasto, item 6 e 7, impossibilidade por causa da exigência do imposto. E minha conclusão final, vamos lá. Examinei os outros argumentos subsidiários, né? Tá? Ainda no que se refere ao argumento confisco, também afasto. Conheço e nego o provimento ao recurso do ordinário, nem verbe, assim eu digo, olha. Recurso de ofício, dou parcial provimento para prover o recurso de ofício quanto ao item 2, restabelecendo nesta parte o item, parte e item, o lançamento contido na inicial. Nego o provimento ao recurso de ofício quanto ao item 7 e assim mantenho, eu vou colocar mantenho em vez de manter, mantenho a decisão recorrida. Recurso ordinário, pá, nego o provimento ao recurso. 8 de julho de 22, desculpe o cansaço, mas são 7 itens complicadinhos. São muitos itens, né? É assim que eu voto. Eu vou registrar, tem um cachorro aqui. Alguém tem alguma observação? Quer fazer algum comentário? Acho que ele já colocou, é que primeiro, quando eu li, eu achei que fosse dado provimento ao recurso de ofício, mas não, é dado parcial ao recurso de ofício. É só isso que... Alguma observação, doutor Argos? Não, presidente, na verdade eu entendo que a leitura do entendimento do doutor Zulli foi colocada de uma maneira muito coerente com o desenrolar do processo, né? Por muitas vezes temos aí divergências teóricas na compreensão de alguns assuntos, né? Eu, particularmente, tenho entendimentos especialmente relacionados a açúcar e esse tipo de aferição relacionado a estoque e por aí vai. Mas, no caso concreto, está muito bem colocado pelo Dr. Zulli, assim como no processo inteiro. A despeito de ser um processo complexo, ele se apresentou de uma maneira muito clara, o que faz com que a compreensão do Dr. Zulli me convença de ser a melhor compreensão a ser dada a este caso. Portanto, eu parabenizo pelo voto e já antecipo que vou acompanhá-lo integralmente. Eu também dei uma olhada no processo, eu acho que não tem, está irretocável mesmo, nesse caso. Mas acho que nesse caso as provas e o coisa não dá para julgar diferente. Então eu vou... Eu estou registrando, só um minutinho, tá. Porque tá demorando. Depois que o doutor Zulli registrar, a gente encerra os debates e voto. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, vamos ver. Ele faltou um pedacinho aqui. Curiosa a riqueza de cada processo, né? Eu já tive processos por mim apreciados enquanto relator, ou mesmo por meus pares, muito semelhantes,
né? Mas que o corpo probatório trazido àqueles Sim. autos É demonstrava diferente. coisas totalmente diferentes e levava a resultados totalmente diferentes, né? Então, não é uma questão de ter uma posição firmada sobre o tema, mas sim se debruçar sobre estes autos, coisa que muito bem fez o Dr. Zulli, enquanto relator, e que vai chegar ao resultado correto, né? Ao resultado prova, né? tido ou como mais próximo daquilo que se entende por justo, né? Então, nessa linha, mais uma vez, eu acho que merece aí os nossos elogios o desenrolar aqui do voto do Dr. Zulli. O nosso processo administrativo, o que leva em conta é a prova, né? Se a prova, Perfeito. tem que ver para que lado pende a prova. Às vezes, um outro assunto vai para outra prova. A gente não adota e não deve adotar o juízo prévio. Eu já tenho este entendimento formado, né? Porque nos surpreendemos muitas vezes, como neste caso, que os autos mesmo falam por si e já trazem a resposta que, por acaso, foi alcançada pelo Dr. Zulli. Aliás, não por acaso, mas por sua excelência. Então, é interessante a questão desse controle interno, coisa parecida, né? Mas, na verdade, se eu tenho perda, eu tenho que registrar essa perda. Efetivamente, eu tenho que documentar a perda. E o contribuinte não fez isso, tá? Nem se referiu quando e como e a forma dessa perda, né? Pode ocorrer, por exemplo, no vagão lá do trem, né? No transporte, tudo. E outra coisa, 0,36 é uma perda mínima. Apesar que o admissível aí seria no máximo 1,5% para açúcar. Porque o pessoal vai, por incrível que pareça, o pessoal varre esse açúcar para colocar de volta no estoque, né? A mesma coisa acontece com a soja, com o feijão, o pessoal costuma no cais, quando tem esse transporte, de varrer para tentar colocar. Então, precisaria justificar. E agora, quando existe efetivamente uma perda entre posses, essa perda, efetivamente, ela tem que ser declarada, ela tem que ser documentada. Então, não adianta esse controle de estoque. Então, se ele tivesse trazido as respectivas notas fiscais, em comparação com o controle de estoque, está vendo? Olha, tem essa perda aqui, está aqui o documento que foi emitido, beleza, tem que se considerar. Aliás, o fisco, se fosse o caso assim demonstrado, tá, mas você vê que ele notificado, nada falou. Então, tá, é assim que eu volto. Deu trabalho fazer o processo TCA. Então, vamos eu tenho lá. outro que vai entrar, que vai dar um trabalho danado, eu recebi na sexta-feira. Fácil, mas encerrar chato. Os debates. Vamos lá, verificar quórum. Iniciar a votação. Então, por unanimidade, recurso ordinário conhecido e não provido, recurso de ofício conhecido e parcialmente provido. Doutor Tarbini nada falou? Nada, hoje fiquei só ouvindo. Mas Doutor Tabira, né? ele só acenou com a cabeça. Ok. Só ouvindo, sim, né? Eu não reparei porque eu estava lendo. Ele só acenou, ele só fazia ok. Só com relação ao item 7, realmente nós falávamos em provimento de recursos. Você viu, você viu as notas fiscais, né? Tudo, Tá difícil ali. As provas das notas dos outros, né? Daquele que vendeu a mercadoria, né? Que foi a base do julgamento de primeiro grau. Não tinha como sair Entende, dali. Tem que ser uma análise honesta, porra. Quem entende também. Então, meus Obrigado caros, a todos, desculpe. encerrado o julgamento. Dou assim encerrada a sessão da 4ª Câmara do Tribunal dos Impostos e Taxas, do dia 8 de junho de 2022. Jailson, você encerra a gravação, por favor?
Jailson, está ouvindo a gente? Jailson? Quem foi dar uma voltinha necessária. Senão já estamos no mês 6, hein? Deixa eu ver se eu consigo parar. Eu creio que eu não consigo parar de gravar aqui. A gente não tem acesso.